Na número 1, João trabalha por comissão, de modo que ele tem um salário fixo de 500 e um adicional de 30 por cada item vendido. Considerando x a quantidade de itens que ele vende e y o salário que ele deve no total, né, que ele deve tirar no total, a função que melhor descreve o seu salário é. Então é só a gente pensar. Ele tem um valor fixo de 500 mais R$ 30 de adicional por item vendido, ou seja, se ele vender um item, ele vai ter isso aqui. Se ele vender 2 itens, o salário dele vai ser isso aqui, 2 vezes 30, ou seja, ele vai ganhar 60 mais 500, 560. 500 é fixo, mais 3 vezes, se ele vender 3 itens, 30, ou seja, x representa a quantidade de itens vendidos. Então você vai ter isso aqui, ó, mais os 500 fixos. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 500 mais 30x. X vezes 30 é 30x. Ou seja, como a função x vem primeiro, a gente pode dizer que o salário, que é representado por y, é igual a 30x mais 500. Y representa o salário dele, porque o salário dele depende das vendas. Então, qual é a alternativa correta? Alternativa C. Essa seria a resposta correta. Vamos para a próxima. 2. Seja a função f de x 2x menos 4. A raiz dessa função é, ele quer descobrir a raiz. O que é raiz? A gente tem duas formas de fazer. Ou usa a fórmula, geralmente a pessoa esquece, ou então faz o método usual. Qual o método usual? Já que você quer que essa função, a raiz da função é fazer com que a função zere, então você pode escrever que 2x mais 4, você quer que essa função se torne zero. E aí vai desfazendo as operações. Está aqui como menos, vai vir para cá como mais. Então 2x é igual a 4. Está aqui multiplicando, vai vir para cá dividindo. Então x é igual a 4 dividido por 2. O inverso de multiplicar é dividir. Estou sempre usando a operação inversa. O inverso de mais, de menos, é mais. Aqui eu não preciso colocar mais 4. Mas quando você troca de membro, troca seu sinal. Então x é igual a 4 dividido por 2, 2. Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer é se você souber a fórmula. x0, que é o zero da função, é menos b sobre a. Então x0 é igual a b com sinal trocado. Aqui é negativo, vai ficar positivo. 4 dividido por a é 2. 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, a resposta seria a letra B. 3. Uma função afim passa pelos pontos. E pode ser descrita pela lei funcional. Então tem que descobrir a lei funcional. A gente pode fazer pelo método sistemático ou pelo método da interpolação. Vou demonstrar como é que a gente poderia ter feito e descobrir com essa função sem precisar fazer o cálculo. Vamos supor que essa aqui seja a função. Eu poderia ter feito isso. Ó. Eu vou substituir onde aparecer x. Ó, eu vou trocar por menos 1. E mais 3 e vou ver se dá o valor de y. Nesse caso teria que dar 1. Vamos ver se aqui vai dar 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 3 é igual a 1. E de fato, aqui é igual a 1. Vale para o primeiro, também tem que valer para o segundo. Então vou utilizar isso aqui no segundo. 2 vezes x, aqui é 2 vezes 1. 2 vezes 1 mais 3 tem que dar 5. 2 vezes 1 dá 2, mais 3 dá 5. De imediato eu já sei que é essa primeira função. Como é que eu fiz isso? Eu posso fazer isso usando a própria resposta para resolver. Eu substituo aqui x, o valor, e veja se quando eu fizer o cálculo, quando substituir x vai dar y. Agora, fazendo do método realmente de desenvolver. Vamos ver como é que a gente faria isso. Vou utilizar aqui o método sistemático, que diz que a x mais b é igual a y. Então, ó, vou trocar aqui por x, vai ficar a vezes menos 1, mais b tem que dar o y correspondente. Esse é o método sistemático. E agora eu vou trocar pelo outro x aqui. A vezes 1, mais b tem que dar o y, que é 5. Então a gente já tem aqui menos a mais b igual a 1. A mais b
igual a 5. A gente multiplicou 1 vezes a, menos 1 vezes a, menos a. Então aqui está o sistema. A gente sempre ensinou a trocar o sinal do B, só que nesse caso não preciso porque aqui, ó, o A já tem sinal trocado, ele é simétrico. Aqui é mais, aqui é menos, então eu posso somar. Quando eu faço isso, o A cancela e você tem B mais B, vai dar 2B. 1 mais 5, 6. Tá aqui multiplicando, vem para cá dividindo. B é igual a 6 dividido por 2. B é igual a 3. Já achei que é o valor do B. Para achar o valor do A, e aí você observa, a gente teria no caso duas alternativas, porque os dois têm mais 3. Essa daqui já estaria descartada, porque o B está dando negativo. Então vou ver qual que é. Vou escolher uma das equações, vou escolher a de baixo. A primeira diz que é A mais B dá 5. Eu já sei que o B vale 3, então você vai ter que B, que é A, mais, já sei que o B é 3, 3 é igual a 5. Lembra que está mais, vai para lá como menos. Então A é igual a 5 menos 3. A é igual a 2. Vamos concluir aqui. Quem tem A igual a 2 e B igual a 3 seria a primeira alternativa. Próxima questão. Pedro Guimarães precisa determinar a maior raiz da função quadrática. Esse é outro tipo de questão que você também, se não quisesse desenvolver, poderia fazer pela resposta. Como? Eu vou escrever aqui a função menos 8x mais 6. E vou substituir todas as respostas que eu tenho aqui para ver qual que vai dar. Então, na primeira você teria 2 vezes 3 ao quadrado menos 8 vezes 3 mais 6. 2 vezes 9, 3 ao quadrado dá 9, menos 8 vezes 3, 24, mais 6. Lembrando que isso tem que dar 0. 2 vezes 9 dá 18. 18 menos 24 mais 6 igual a 0. 18 menos 24 vai dar menos 6. Mais 6 com menos 6 realmente dá 0. Então, essa daqui seria uma raiz. Só que ele pergunta o seguinte, ele quer a maior raiz. Menos 3 é menor que 3. 1 é menor que 3 e menos 1 é menor que 3. Ainda que essas daqui também fossem raiz, todas elas seriam menor do que 3. Então, a maior raiz é claro que é 3. Então, a resposta seria a letra A. Mas vamos resolver. Como é que a gente resolveria isso sem ter puxado pela resposta? Desenvolvendo o mesmo cálculo. A gente usa a fórmula de Bhaskara. Tem que identificar quem é A, quem é B e quem é C. O A vale 2, o B vale menos 8 e o C vale 6. A gente vai usar que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Eu vou fazer direto para não ficar perdendo tempo. Eu não vou fazer passo a passo. Quem é o B? Ó, lembrando a fórmula, B ao quadrado menos 4AC. Eu vou fazer direto, já vou fazer desenvolvendo. B é 8, então tem que estar ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Menos 4 vezes A vezes C. Eu vou multiplicar 2 vezes 6, 12. Eu vou colocar menos porque agora tem que quadriplicar, porque é menos 4 vezes A vezes C. Eu multipliquei AC, agora eu preciso multiplicar o resultado por 4. Então tem 12. Então você teria 12. 12 vezes 4 vai dar 48. Então delta é 64 menos 48. 64 menos 48. Quanto que dá? Vai dar 16. Então agora a segunda parte da fórmula, x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, que eu também vou fazer direto. Isso aqui já tem que estar massificado. Então, b menos b, troca o sinal, vai passar a ser 8. Mais ou menos, raiz quadrada de delta. Delta é 16, raiz quadrada de 16 é 4. Sobre 2 vezes a. O a vale 2. 2 vezes 2, 4. Vou ter uma operação de mais e uma operação de menos, que vai qualificar o meu x1 e x2, onde eu vou comparar quem é o maior, porque ele pede determinar a maior raiz. Então você tem 8 mais 4. 8 mais 4 vai dar
12. 12 dividido por 4, 3. Agora você tem 8 menos 4. 8 menos 4 vai dar 4. 4 dividido para 4, 1. Então já seria 3 e 1. A maior é quem? 3. Como a gente viu, alternativa A. Quinto, o valor máximo de y obtido na função quadrática. A gente precisa obter o valor máximo de y, né? No caso, a gente sabe que é valor máximo porque o a é negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo, e aqui vai ter um y máximo, que é a coordenada do YV. Para a gente resolver isso aqui, a gente tem que saber então a aplicação da fórmula. Quem é o YV? O YV é o menos delta sobre 4A. Então, para resolver, primeiro eu tenho que saber quem é o delta. Então, vamos resolver direto. Delta é igual a B ao quadrado. Lembrando aqui que essa é uma função quadrática incompleta, porque eu tenho o valor do A, tenho o valor do C, que é o termo independente, mas não tenho o valor do B. Então, eu vou utilizar o seguinte. Delta é igual a B ao quadrado. B não tem, é zero. Zero ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 4 vezes o A é menos 2. Vezes o C, que é quanto? 8. Você tem que delta é igual a 0. 0 ao quadrado é 0, ou 0 elevado a qualquer expoente é 0. Menos vezes menos vai dar mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8, 64. Então, 0 mais 64, 64. Agora eu posso resolver o YV. Menos delta, menos 64. Sobre 4 vezes o valor do A. O A é quanto? Menos 2. Então você tem que o YV é igual a menos 64. 4 vezes menos 2, menos 8. Menos dividido para menos, mais. Menos dividido para menos, mais. 64 dividido para 8 é 8. 6. Considere a função quadrática x ao quadrado menos 2x mais 10, o valor de y gerado para x igual a 5. Então aqui é só fazer a substituição. Preciso calcular, na verdade, o f de 5. Isso aqui vai me dar o valor de y. Então, a gente vai ter 5 ao quadrado menos 2 vezes 5 mais 10. Meu f de 5, ou posso dizer que é propriamente já o meu y, em relação a x igual a 5, é igual a 5 ao quadrado, 25, menos 2 vezes 5, 10, mais 10. Ó, posso fazer a operação aqui. Menos 10 mais 10 se anula. Então, y é igual a 25. Alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima.